Bom dia a todos. Meu nome é Alexandre Mota, eu sou diretor-geral da ESAF. Eu já estava preocupado quando eu vim aqui. Todo agente governamental, quando vem para esse tipo de evento, a gente já soa frio, né? Aí com a apresentação na CIF eu já comecei a soar mais frio, ainda mais quando você disse que isso podia virar um escândalo. Aí digamos assim que eu estou meio baratinado, mas é uma brincadeira. O representante da ESAF se diz baratinado e disseminado suspeito. Exatamente. Mas eu diria que eu até fiquei um pouco baratinado mesmo pela introdução, que eu acho que foi uma introdução bastante provocativa em relação ao tema, e eu preciso me controlar, porque eu sou um sujeito da academia também, então a gente que é da academia fica doido para falar umas certas coisas, mas como agente do governo, isso foi isso foi amado. Observa que isso é um sinal. Como agente governamental, a gente precisa se controlar e a gente não pode falar tudo, né? Mas eu quero também tentar ser provocativo na minha fala, porque eu acho que a gente é nesse processo que a gente acaba avançando. A gente tem que colocar certas questões que não estão sobre a mesa. Mas antes de tudo, eu gostaria só de fazer uma pequena propaganda da ESAF, porque eu venho aqui, um evento tão importante, e eu tenho notado que tem pouca gente que conhece a Escola de Administração Fazendária do Ministério da Fazenda. Essa é uma instituição que foi criada em 1975, através de um acordo de cooperação entre o Brasil e a Alemanha, e essa escola vem se dedicando ao longo dos últimos 30 e tantos anos a formar os quadros do Ministério da Fazenda, mas não só do Ministério da Fazenda. Hoje a gente forma quadros para o governo como um todo. Para vocês terem uma ideia, é uma instituição que hoje tem 6 especializações em funcionamento, 3 mestrados junto com a UNB. Para vocês terem uma ideia da nossa escala de produção de trabalho, em 2010 nós tivemos 80 mil operações de treinamento. Operação de treinamento não é inscrição, não, é certificado emitido, né? Esse ano nós estamos batendo 95 mil operações de treinamento, sendo 42 mil presenciais e 53 mil por EAD. Então essa é a escala. A ESAF é a maior instituição de ensino e formação do governo federal, né? Eu diria que o pessoal da ENAD fica bravo comigo quando eu falo isso, mas a ESAF é a maior, a mais bem preparada e certamente a mais bonita de todas as instituições de ensino e formação do governo federal. Eu convido todos a participar, a ir lá e conhecer. Com relação às questões que foram apresentadas aqui, originalmente me pediram para tocar na questão dos custos, né, do sistema de informações de custo do governo federal. Eu gostaria de não me ater apenas a esse limite, eu queria expandir esse limite, porque a questão do sistema de custo, de informação de custo, ele é muito importante, mas ele é parte de uma questão muito maior, né, que é a discussão sobre a qualidade do gasto público. Para inaugurar os escândalos, agora vai ser uma frase de efeito importante. Nós do Ministério da Fazenda temos plena clareza que o dinheiro do contribuinte não é capim e não pode ser tratado dessa forma. Na ESAF, até os últimos anos, houve uma certa prevalência, eu diria que quase natural, de uma discussão acerca da gestão tributária. A estrutura da Receita Federal ela é majoritária no Ministério da Fazenda e é natural que nós tenhamos também um processo de formação muito voltado para a Receita Federal. E ao fazermos isso também nós trabalhamos muito com a questão temática central da Receita Federal, que é a gestão tributária. E esse é um risco. Eu fui secretário de Finanças de município, inclusive de Piracicaba, e você bota secretário de Finanças juntos, a tendência da gente é discutir receita, como se todas as questões pudessem ser resolvidas a partir da ampliação arrecadatória, né? Não é mais possível fazer isso, né? Efetivamente, nós estamos chegando, se já não batemos, no limite da capacidade arrecadatória, né?
Então, não dá para equacionar as ineficiências do Estado brasileiro a partir de ampliações de receita. Não dá mais. Nós só temos uma alternativa concreta agora, para continuar ampliando a oferta de serviços e melhorando a qualidade desses serviços para a sociedade. Porque nós temos uma sociedade que demanda isso, que necessita disso, que ainda tem um déficit social gigantesco, né? É resolver as questões do ponto de vista da qualidade do gasto. É melhorar a qualidade do gasto. É gastar com maior eficiência. E aí, eu quero reforçar essa perspectiva, ressaltando a posição do ministro da Fazenda, que eu acho que nos últimos 2 anos foi um sujeito extremamente corajoso quando disse: vamos acelerar o gasto para a gente fazer uma política anticíclica keynesiana e tirar o país de uma situação perigosa do ponto de vista da crise internacional 2008-2010, e que agora vira para a sociedade, vira para o governo, defende dentro do governo que a gente precisa ter uma posição de responsabilidade de contenção orçamentária, contenção do gasto. E aí, o ministro... Deixa eu botar o óculos, porque isso pode virar um escândalo. Eu estou ficando velho e eu preciso de óculos de vez em quando. Eu estou aqui com o newsletter parlamentar do Gabinete do Ministro da Fazenda, né? É um trabalho que é feito sobre a atividade parlamentar do ministro, e aqui tem uma visita que o ministro fez à Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados. Eu vou só ler alguns pequenos trechos que são citações do próprio ministro da Fazenda, até para não correr o risco da minha cabeça sair do pescoço, né? Abre aspas. Começamos com corte de 50 bilhões de reais no orçamento de 2011 para obtermos resultado primário melhor. Mais adiante ele diz: vamos continuar a consolidação e a solidez fiscal em 2012 também. Temos que evitar aumento de gastos do governo. Impedir elevação de gastos em patamares que possam ameaçar um dos pilares da condição fiscal do Brasil, o superávit primário. Por último, o jornalista faz um resumo dizendo o seguinte: o ministro voltou a defender a redução de gasto de custeio, que a redução de gasto de custeio é condição fundamental para abrir espaço para aumentar os investimentos. É com base nessas reflexões do ministro da Fazenda e nessa ação do ministro da Fazenda que nós, na ESAF, e também apoiados pelo secretário executivo do Ministério, o Dr. Nelson Barbosa, estamos trabalhando na ESAF, não só mantendo a discussão, que já é bastante consolidada do ponto de vista do conhecimento intelectual, que é a da gestão tributária, mas estamos abrindo uma nova frente. Nós queremos discutir qualidade do gasto, discutir, sintetizar conhecimento, trazer conhecimento para dentro do governo e difundir esse conhecimento através dos nossos cursos de formação. Porque melhorar a qualidade do gasto não é algo que a gente faz estalando o dedo. A gente, a partir de agora, nós vamos melhorar a qualidade do gasto. Eu não me recordo agora se foi a ministra do Planejamento ou a própria presidente da República que disse no começo do governo: precisamos fazer mais com menos, né? Essa é uma frase de efeito extremamente importante, né? Porque ela dá o rumo, né? Só que se ela não for acompanhada do conhecimento necessário, da formação e da qualificação necessária, nós não vamos atingir esse objetivo simplesmente porque queremos. Nós precisamos ter capacidade e motivação para fazer isso. E como nós passamos muito tempo discutindo como arrecadar mais, digamos assim que a dimensão de como gastar melhor ficou um pouco, não vou dizer abandonada, mas um pouco esquecida. Nós precisamos reavivar a memória. Lembrar que para melhorar a qualidade do gasto, a gente precisa melhorar a gestão. Nós estamos falando basicamente de gestão. E aí, eu vou tentar ser disciplinado, porque eu falo que é o diabo, né? Falo pra caramba. Mas eu vou tentar focar em algumas questões importantes, que são fios condutores da nossa ação, né? A primeira delas é ter a percepção que a qualidade do gasto só é obtida a partir de uma visão sistêmica do processo.
E qual é a composição dessa visão sistêmica? Ou seja, melhorar a qualidade do gasto é resultado de atacar 4 dimensões, num primeiro momento, sem prejuízo de outras: planejamento, orçamento, sistema de custos e suprimentos. Basicamente, é nessas 4 dimensões que nós vamos atuar do ponto de vista da formação e qualificação. Evidentemente, sem prejuízo de outras dimensões, que também são importantes, mas que a gente vai operar num momento posterior. Tá? Nesse sentido, nós fizemos, só para você ter uma ideia, nós temos... Eu não quero, digamos assim, que eu já estou sendo, já dá um escândalo bom isso, né? Eu já estou sendo bastante provocativo, então eu vou procurar evitar citar nomes, né? Dar nome a bois. Mas, tematicamente, os senhores podem imaginar que cada uma dessas ideias está relacionada a uma área do governo, né? E aí eu quero dizer o seguinte, que nós temos 2 desafios importantes. O primeiro é o seguinte: tem algumas dessas áreas que têm acúmulo nessa discussão de qualidade do gasto. Tem outras dessas áreas que ainda estão desenvolvendo esse acúmulo de qualidade do gasto, né? Esse é o primeiro desafio: estimular aqueles que ainda estão um pouco mais atrasados no desenvolvimento de conhecimento específico para essas áreas a desenvolver esse conhecimento, focado na discussão de qualidade do gasto. E outra coisa, tem um outro desafio: nem todas essas áreas estão no Ministério da Fazenda. Então a gente precisa dialogar com outras áreas, estimulando-as a promover esse acúmulo de conhecimento. E para isso a ESAF é um parceiro fundamental, né? Como instituição de ensino. Tem coisas que a gente não pode falar no bloco sede do Ministério da Fazenda, porque tem impacto sobre o mercado, etc. e tal. Mas a gente pode falar lá na ESAF. É mais distante um pouquinho, um lugar muito bonito, aprazível, é uma instituição de ensino e pesquisa. Portanto, é um campo fértil para a gente debater as questões, né? Então a gente quer levar para lá esse debate, porque ele é muito importante. A segunda questão, o segundo desafio importante é, portanto, a integração. Eu me lembro de uma frase do Hélio Beltrão. Nós estamos numa época que todo mundo gosta de citar uma outra pessoa. Vocês sabem quem? Para lembrar do Harry Potter, né? Eu prefiro não citar nomes, o nome dessa pessoa, mas eu gostaria de resgatar um pouco a visão do Hélio, porque o Hélio tem umas ideias muito importantes que a gente acabou abandonando. Ele tem um discurso de 1967, onde o título do discurso é muito engraçado, é A Importância do Óbvio. E aí o Hélio, em 67, diz o seguinte, que a gente tem que parar de querer inventar pólvora e temos que ter mais gente com paciência de mecânico para entender os problemas do Estado brasileiro, né? Tem que sujar um pouco a mão para ir lá e tal, de graxa, para poder parar com esse negócio de ficar inventando modelos e mais modelos e não sei o quê. E aí ele diz o seguinte, que para a gente poder melhorar a qualidade da administração pública, a gente precisa fazer 3 coisas, muito fácil de falar, muito difícil de fazer. A primeira seria fazer funcionar aquilo que já existe. Porque todo mundo sempre quer criar uma nova, não sei o que, Brás, né? Todo mundo encontra sempre um jeito de criar mais uma estrutura. Diz, não, vamos fazer funcionar o que já existe, que já é um bom passo, né? O segundo passo é o passo que é mais complicado dessa coisa toda, que é dar um pouco de integração às estruturas do governo. E, meus amigos, isso é o diabo, né? Porque o governo é muito complexo, ele tem muitas estruturas, né? Mesmo dentro do Ministério da Fazenda, nós temos várias estruturas. Então, às vezes o cidadão olha para o Ministério da Fazenda, vê aquele troço assim, ele acha que é uma estrutura monolítica, né? Que a gente, de pé um 2, sentado um 2, né? Em frente marche, né? Não tem alto, né? Não é exatamente assim que funciona não, meus queridos, né? Tem uma discussão interna muito intensa, porque você tem estruturas com calibres diferentes, com objetivos diferentes, e você precisa agrupar. Agora, você imagina fazer isso fora do âmbito do comando hierárquico.
que lá no Ministério da Fazenda tem o ministro da Fazenda, né? Que em última análise, se tiver alguém se desviando um pouquinho do caminho, ele vem cá, vamos conversar aqui e tal. Mas quando você fala isso em termos de um governo como um todo, é muitíssimo complicado, mesmo do ponto de vista temático. Então nós temos dois desafios quando a gente olha, quando a gente consegue entender que melhorar a qualidade do gasto é uma questão sistêmica. A gente precisa operar em várias dimensões. Não só a gente precisa operar em várias dimensões, como a gente precisa articular vários agentes nesse processo. E aí nós estamos, o Ministério da Fazenda está atento a isso e está buscando isso. Eu quero só citar, para vocês terem uma referência, um seminário que nós acabamos de fazer, que foi o primeiro diálogo franco-brasileiro sobre política fiscal. Os franceses queriam discutir risco sistêmico. Eu falei assim, não, vocês vão discutir risco sistêmico lá no Banco Central. Aqui vai discutir qualidade do gasto. Aí os franceses resolveram topar a história. E fizemos um excepcional diálogo. No começo do diálogo, eu observei que nós tínhamos dois objetivos. Um era fazer a troca Brasil-França, porque a discussão era a qualidade do gasto, então a gente queria discutir, né, do governo a governo. Mas o outro objetivo, que era um objetivo quase que pessoal, era botar junto Tesouro Nacional, Secretaria de Orçamento Federal e Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. Quem cuida do orçamento, quem cuida de sistema de custo e quem cuida de suprimento. E o objetivo era tentar estabelecer o diálogo. Esse objetivo foi plenamente conquistado. A gente conseguiu. Por quê? Porque, pelo menos, eu quero noticiar isso, que eu acho que como você falou, a grande mídia não fala essas coisas. Mas a SOF tem um excepcional programa de eficiência do gasto público. Ela está trabalhando nisso há 3 anos já. Tem um caboclo lá chamado Eliomar, que é o gerente desse programa, é subsecretário na SOF. O Eliomar comanda esse programa com maestria, e eu diria que ele tem o melhor diagnóstico sobre gestão pública que eu tenho conhecimento. Ele tem um diagnóstico perfeito, eu não vou adiantar, porque depois você convida o Eliomar, ele vem aqui e conta para você. E na SOF, esse programa de informação de custos é um programa absolutamente central, porque ele nasce com o Nelson Machado. Na verdade, ele deveria ter nascido a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que tem que ter sistema de apuração de custo no governo. Não só no governo federal, mas nos estados e nos municípios. Desde 2000, né? Desde quando a lei foi promulgada, tinha que ter esse sistema. Ou pelo menos começar a desenvolver. Esse troço só foi ser desenvolvido agora. E só conseguiu terminar agora porque tinha um cara que tinha doutorado em contabilidade, que era o Nelson Machado, que tinha poder de mando no Ministério, que era secretário executivo, e articulou o Ministério no sentido da gente operar. Então, você vê que a administração pública, quando a gente fala de gestão pública, ainda está no tempo do personalismo. Se não fosse o Nelson, à vontade. Só para vocês verem o sistema de valores como está deturpado. Qualquer economista, assim, daquele mais merreca, que faça qualquer análise que entre no circuito da mídia, o circuito da mídia é muito similar ao circuito de coluna social. O cara entra, não sabe por que entrou, mas continua até... Ele ganha a reputação. O Nelson Machado, para mim, é um funcionário público da década. Exatamente. O Nelson ele resolveu questões fundamentais da Previdência, iniciou esse projeto que é fantástico. Foi o braço direito na cama aqui, no único avanço consistente que teve aqui de gestão. Exatamente. São Paulo. É fantástico. Quem conhece o Nelson, só o meio. Os cientistas não são heróis nacionais, os funcionários públicos relevantes não são heróis nacionais. Herói nacional é chamado de cabeça de planilha. Eu quero fazer, já que você puxou essa questão, eu quero dizer isso, que o Nelson Machado é o melhor servidor público com o qual eu já tive a honra e o privilégio de trabalhar. Nelson tem uma palavra com F, que é como é que chama? É um palavrão mesmo, que eu não vou falar aqui, mas o Nelson é F. O Nelson é F. O Nelson realmente é um cara sensacional, uma referência na área. E ele desencadeou essa discussão sobre o sistema de custos no governo federal de uma forma, eu acho que brilhante. Porque
porque em vez de ficar... e o Nelson vai nessa linha do Hélio Beltrão. Em vez de inventar roda, você não, vamos fazer por custeio por absorção, custeio por não sei o quê, ABC, vamos... Não, vamos fazer o seguinte, não vamos arrumar Kizumba não, vamos fazer o seguinte, como meu pai dizia. Vamos fazer o seguinte, que sistema que tem aí? Ah, tem o CIAP de pessoal, tem o CIASG para compras, tem o CIAF para área financeira e contábil. Então vamos fazer o seguinte, não vamos arrumar trabalho adicional não, vamos pegar as informações desse sistema e vamos criar os relatórios de forma que a gente possa vender para as pessoas a ideia de que essas informações são chave para a tomada de decisão deles. Aí quando eles gostarem, aí eles vão querer relatórios mais sofisticados, aí nós vamos desenvolver o resto. Mas vamos começar primeiro criando no indivíduo a necessidade de consumo de informação. Porque nós não temos essa necessidade. Vamos criar primeiro o nosso cliente. Vamos fidelizar primeiro. E é esse o trabalho que está sendo feito. Então o sistema ainda está num processo de desenvolvimento extremamente importante. Ô, Nassif, você vai controlando meu tempo aí, pelo amor de Deus. O cara levanta uma plaquinha dizendo assim, acabou e tal, vem aquela bengalinha e puxa. Tá bom. Muito bem. Então, essa questão do sistema de custo é talvez uma das questões que está mais evoluída na administração pública hoje, por conta dessa atuação do Tesouro Nacional, desencadeada pelo Nelson. O Arno, nosso secretário do Tesouro Nacional, você falou que o Ciro queria ficar na frente do Tesouro, o Arno já faz isso. O Arno já faz isso com o Dr. Arno Agostinho, né, o secretário do Tesouro Nacional, já faz isso com maestria. E ele foi também o grande apoiador desse sistema e hoje é o grande continuador disso. E dentro da Secretaria do Tesouro Nacional, eu não posso deixar de citar outro nome, do Gilvan, que é o sujeito que hoje é responsável direto pelo sistema de custos. Né? Já tem 2 entrevistados aí do Tesouro Nacional e da Secretaria do Orçamento Federal, futuros. Né? Aí vai poder aprofundar no detalhe essas questões. Você vê, a gente pode aumentar o grau de qualidade técnica e profundidade dessas questões. Bom, feita essa observação da estrutura sistêmica da discussão de qualidade do gasto que nós estamos perseguindo, e aí esse evento que nós fizemos do primeiro diálogo franco-brasileiro de política fiscal para discutir qualidade do gasto foi extremamente importante e proveitoso para a gente avançar nisso. Agora nós precisamos juntar outras estruturas do governo, né? E aí a gente tem outros mecanismos para fazer isso, hoje não dá tempo de desenvolver essas ideias. Eu quero colocar um outro conceito que eu acho que é extremamente importante, que também parametriza essa discussão sobre qualidade do gasto, pelo menos da minha ótica. Eu vou dizer, é uma ótica modesta, porque eu não tenho a força do Nelson Machado, mas enfim, vamos tentar discutir isso com seriedade no governo. Eu escrevi uma dissertação sobre combate ao desperdício no gasto público. A partir das experiências que eu tive do governo federal, eu fui subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento. Então, esse cargo aí, a gente abrevia como SPOA, SPOA, é a linha de frente da gestão operacional do governo federal. Cada ministério tem um SPOA, ou às vezes dividido, um SPO, um subsecretário de Planejamento e Orçamento e um subsecretário de Assuntos Administrativos. Então, nós somos os caras que metemos a caneta no negócio. Então, de uma certa forma, eu usei essa experiência para fazer uma discussão aprofundada na minha dissertação sobre combate ao desperdício. E uma das questões que eu acho que são mais relevantes ficaram explicitadas num trabalho, ficou explicitada num trabalho de 3 italianos, Bandiera, Prati e Valete. Depois eu passo a bibliografia desse negócio, porque esse trabalho eu acho seminal por 2 razões fundamentais. Esses 3 intelectuais, 2 do King's College, 2 da London School of Economics e um do Economics e um do King's College, estudaram o desperdício no gasto público italiano. E é um estudo econométrico pesado, foi publicado no último número da American Economic Review de 2009. É um estudo muito interessante, mas muito pesado, econométrico muito pesado. E eles, para fazer esse estudo, eles criaram uma taxonomia. Eles pegaram o desperdício total e
dividir em dois tipos de desperdício. Desperdício ativo, corrupção, e desperdício passivo, ineficiência. Essa divisão é muito importante, depois eu explico por que ela é muito importante. E eles chegaram a um dado, há várias conclusões, mas um dado que eu usei inclusive na minha dissertação e que eu falo igual um papagaio, o tempo todo eu coloco essa questão sobre a mesa, e nesse diálogo franco-brasileiro eu descobri que tem outros estudos que vão na mesma direção, porque os franceses também defenderam essa ideia. Os italianos descobriram o seguinte, que 83% do desperdício italiano é passivo. Aí eu digo na minha dissertação, até como forma de provocação, que se nós fôssemos 3 vezes mais corruptos que os italianos, realmente eu acho, é uma hipótese absurda, porque realmente eu acho que você pode ter variações sobre o nível de corrupção, mas nunca vai conseguir medir, eu acho que não, aí você que está dizendo, eu não vou criar nenhuma crise diplomática aqui. Observe bem, eu não falei nada disso, foi ele que disse. Eu não quero nenhum escândalo comigo. Se nós fôssemos 3 vezes mais corruptos que a Itália, ainda assim nós estaríamos atacando 50% do problema. Eu acho que isso é uma última provocação que eu gostaria de deixar, né? Eu não estou dizendo que a questão da corrupção não seja importante, mesmo que ela fosse 10%. Mas que nós estamos deixando de atacar de forma séria, determinada e qualificada um volume muitíssimo grande do problema que corresponde à questão da ineficiência. Tem nada a ver com corrupção. Eu poderia, se a gente, depois no debate, a gente pode tentar desenvolver isso um pouquinho mais, mas tem vários exemplos de desperdícios que não tem nada a ver com corrupção e que são muito substanciais. E no debate com os franceses chegou um ponto, por que eu estou falando isso? Porque nós estamos tão focados na questão da corrupção, que aí, chamando a mídia de novo à conversa, vem de tanto falar de corrupção, que já imaginou a gente estampar na primeira página de um determinado jornal uma discussão sobre ineficiência na aplicação do recurso público? Até porque aí já é um problema, porque você fala corrupção, todo mundo já associa uma coisa ruim. Você fala ineficiência, o cara, até ele entender direitinho o que significa ineficiência, já era. Por isso é que eu gosto muito da ideia de desperdício. Essa argumentação dos italianos, desperdício ativo e passivo, é muito legal, porque, primeiro, desperdício todos nós entendemos que é uma coisa ruim. E a ideia de desperdício ativo e passivo classifica um tipo de desperdício, que é a corrupção, que precisa ser combatido, e um outro tipo de desperdício, que é a ineficiência, que também precisa ser combatido. Porque quando a gente olha para a estrutura de governo, a gente tem Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, parte substancial do Ministério Público, parte substancial da Polícia Federal, atacando o quê? Corrupção. Né? Nós precisamos ter uma elite que pense, que dialogue, que se concentre na discussão dos desperdícios. Que se concentre na discussão da ineficiência, do desperdício passivo. Porque são bilhões e bilhões e bilhões de reais que estão sendo meramente desperdiçados. Ninguém tá. Aí vai vir como é que chama? A bengalinha vai vir puxar. Eu já vou ter, eu prometo. Antes que a bengala chegue. É exatamente isso. Basicamente, nós precisamos ter não só uma tenacidade grande no combate ao desperdício ativo, à corrupção, mas também precisamos nos dedicar a combater os desperdícios passivos, a ineficiência. Então, era essa a minha provocação aí. Eu espero que não vire um escândalo esse negócio, e eu espero poder continuar no meu cargo ainda depois desse programa. O grande Guilherme Fernandes ele tinha uma frase que dizia: entre um burro e um canalha, não passa o fio de uma navalha. Vamos começar aqui, depois mais. Bruno, da agência de Dinheiro Vivo. Queria perguntar para o Alexandre, primeiro,
uma breve explicação de qual o peso das compras públicas, né, dos modelos que a gente tem hoje de compra pública, nessa questão do desperdício. Olha, deixa eu te colocar, até não tenho aqui de cabeça, digamos. Alô, aí, beleza. Os dados em números aqui para te colocar, mas eu vou colocar conceitualmente. Como nós temos um orçamento que é mais ou menos de 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Metade disso é rolagem de dívida, portanto é ilusório, né? Então, aí você vai cortando, porque uma parte disso é previdência, outra parte disso é transferência para estados e municípios, aí você vai tirando, vai sobrar uns 250 bilhões mais ou menos, que é dinheiro útil, efetivamente, que o governo aplica e tal. Pelo menos metade disso, não mais do que isso, vai virar compra pública federal, porque uma parte da transferência para estados e municípios também vai virar compra pública lá, na base. Então, assim, o peso não é tão grande quando você olha o orçamento como um todo. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, que é um peso qualitativo, que é com essa quantidade de dinheiro que nós efetivamente operamos as políticas públicas. Portanto, apesar de quantitativamente não ser tão grande, do ponto de vista qualitativo e da ação do Estado, é essencial, né? Então, é essa questão. Eu não posso te precisar um dado preciso, eu acho que dá uns 60, 70 bilhões de reais, provavelmente. Mas nós temos que lembrar o seguinte, e aí, assim, há uma perspectiva de que pelo menos 25% disso seja desperdício, ativo e passivo. Ativo e passivo. Então, você vê que é uma fatia muito grande de recursos, porque 50 bilhões de reais, se a gente falar de 20% desses 200 e pouco, desses 70 bilhões aí, se a gente falar de 25%, nós estamos falando de quê? 35, 17, 17,5, 18, gente, 18 bilhões de reais é dinheiro que não acaba mais, né? E o impacto disso é muito grande para a sociedade. Alô, testando, 1, 2, 3, tá ok? Bom dia, meu nome é Luiz Otávio, sou autor de um site Mambembe chamado Brasil Sem Corrupção. O 17% de roubo direto, né, desperdício ativo, ele é um grande gerador do desperdício passivo, mas essa é uma discussão muito comprida, então eu já vou direto na pergunta. Aliás, eu não sei como é que vai ser o restante do seminário, mas só o que eu já ouvi hoje já valeu a pena ter vindo aqui. A pergunta que eu quero fazer foi difícil decidir para quem que eu ia fazer, até que o colega Alexandre falou a importância do óbvio. Aí realmente você me encantou. Mas aí é o Hélio, o outro sou eu. Eu achei espetacular. Então, aqui vai a minha perguntinha. É um peso. Veio preparadinha, né? Para não ter tanto, né, improviso. Uma reforma do Estado eficaz deve ter entre seus objetivos o de evitar que o dinheiro do povo seja roubado. As quadrilhas que roubam o dinheiro do povo utilizam várias ferramentas, entre as quais se destacam a utilização de empresas fantasmas, de empresas em nome de laranjas, de empresas brasileiras controladas por caixas pretas sediadas no exterior, de depósitos e saques de grandes quantias em dinheiro vivo, de importações vindas de paraísos fiscais, de expatriação ilegal de dinheiro e de abertura mal intencionada de contas e empresas no exterior. Eu fui auditor da Receita Federal, fui treinado pela sua turma. Fui auditor Exatamente. Eu fui auditor da Receita Federal durante 10 anos e acho que tenho a ilusão ou a megalomania de achar que posso contribuir com propostas que inviabilizarão o uso por bandidos de colarinho branco das ferramentas mencionadas. Pergunta: o senhor aceita a sugestão de designar alguém de sua equipe para conversar comigo por pelo menos 2 horas sobre tais propostas? Certamente. Está respondida a sua pergunta. Só fazer um pequeno histórico aqui. O primeiro evento que ajudou a desvendar essas operações terríveis aí foi a CPI dos precatórios.
CPI dos precatórios, sem que houvesse intenção da parte dos deputados, mas ela acabou saindo dos eixos quando foram revelados todos os esquemas que atuavam nessa zona cinzenta. E daí entrava o quê? Entrava o gestor público, entravam as empreiteiras, obviamente, entravam os bancos que atuavam no mercado de títulos públicos estaduais, entravam as operações de esquenta e esfria na Bolsa de Valores, Bolsa de Mercadorias, entravam, obviamente, os offshore, paraísos fiscais e tudo mais. E, no meio do caminho, se tentou montar um esquema de desviar para um banco do Rio de Janeiro, pelo Banco Vetor, a origem da operação. O banco era Testa de Ferro. A origem da operação era Maluf, com empreiteiros aqui, mais Gilberto Miranda, Gilberto Batista. Aquela operação se tentou, eu tentei na folha que eu trabalhava, acho que consegui mostrar um conjunto de jogadas que estavam no mercado financeiro, mas era uma batida até de colegas lá. A resistência que houve à disseminação dos resultados, o próprio relatório final do Requião foi um deboche. Depois veio a CPI do Banestado, que serviu de base para esse livro do Amauri. A CPI apurou tudo. Agora, o acordão que houve lá mostrava que, se abrisse tudo, o país parava. Entrava em estruturas de futebol, de corrupção de futebol, o mercado de doleiros, que só não entrava, eu acho, nesse circuito, o narcotráfico. E por uma razão simples, aí foi passado por um doleiro, né? Se chegaram nos Estados Unidos, o narcotráfico, fecha todo o nosso esquema. Na ocasião, a gente chegou a mostrar como que funcionava a Dona Maria, uma portuguesa lá de trabalhava no Banco dos Estados Unidos, que recebia, como que eram as operações de cabo, mas tudo detalhado. Isso na CPI dos precatórios. Na CPI do Banestado, o acordão envolveu todos os partidos políticos. Ou seja, toda a estrutura política brasileira girou em cima desse modelão. E daí é o seguinte, você conversava com gente do Banco Central aqui, eles viam barbaridades, o Edivaldo, esse do Banco Santos, barbaridades desde o fim dos anos 90. Mas quando chegava a chefia lá em Brasília, impedia qualquer decisão, qualquer atuação da parte dos órgãos de fiscalização. Então, o Gustavo, efetivamente, ele arregaçou todos os controles, permitindo os esquemas de Foz do Iguaçu e tudo mais. Quando que você começa a reverter essa situação? Quando o Márcio Tomás Bastos monta SISBIN, Sistema Brasileiro de Inteligência. Ali, eu participei, eu tive a honra de participar do lançamento da SISBIN, que foi numa cidade lá perto de Brasília, que daí ele junta o quê? Receita, junta fiscalização do Banco Central, junta CGU, junta todo mundo, Ministério Público e tudo, coloca tudo embaixo de um guarda-chuva. Então, o fiscal da Receita aqui, ou do Banco Central aqui, principalmente do Banco Central, ele não responde mais ao diretor, ele responde ao sistema. Então é o seguinte, isso aqui é crime. Se você não comunicar, você está cometendo um crime também. É ali que o Ministério Público, a própria COAF, Receita e tudo, começam a se aparelhar para combater esse modelo. Só que esse modelo era tão amplo que não deu tempo de voltar para a normalidade. Toda aquela zona cinzenta que marcou o Brasil aqui nas últimas décadas, principalmente essa década da financiarização, envolvia tudo, envolvia empresas jornalísticas, envolvia grandes grupos. E agora a grande discussão é como que você enquadra esse Brasil ilegal, que já teve inúmeros avanços aí. Eu acho que o grande lance foi a Satyagraha, com todas as porra-louquices que possam ter acontecido aí, mas esse Brasil está sendo enquadrado, meio difícil. E se for pensar a corrupção, como que se dava a corrupção no período de inflação alta? Como que se davam as licitações? A licitação é o seguinte, eu tinha que dar meu preço hoje e prever 3 meses de inflação na faixa de 15% ao mês. Então, se eu era amigo do cara que fazia a licitação, eu tinha garantia que ia receber no primeiro mês. Se eu não era amigo, eu não tinha essa garantia. Então, todo mundo que não era amigo tinha que dar um sobrepreço que chegava a 50%, 60%, porque se demorasse 3 meses para começar o pagamento, ele quebrava. Então, bastava isso. Você não tinha não precisava nem de documento para comprovar a corrupção. Então, a moeda fraca foi um fator também extraordinário aí de grandes golpes também. De grandes golpes.
primeiro lugar, agradecer ao Nassif pelo convite e ao Alexandre, ao Vicente, pela exposição. Eu vou me reportar a você, Alexandre. Eu considero que esses 83% aí de desperdício coloca a questão da ineficiência do serviço público como objeto do foco central. Eu percebo também que a gente poderia fazer duas relações aí. A questão da corrupção com o mercado, onde aí nesse campo da ineficiência ativa, o mercado era o sujeito ativo da ação, e o funcionário público, o agente público, aparece em regra como passivo. E a questão da ineficiência ou incompetência ou inabilidade do servidor público, eu vejo também como sendo uma relação de governo. E me reporto agora ao professor Vicente, quando ele coloca a questão do governo versus a burocracia. No sentido que o governo é transitório, muitas vezes, quando muda o governo, ele altera todo o mecanismo de ação da burocracia, que tem uma tendência à estabilidade, à permanência das práticas burocráticas. Né? Pois bem, eu percebo também que, pelo seu discurso, é possível a gente detectar que o trabalho que a mídia faz em focar esse problema do desperdício por um ângulo da moral, ou seja, a questão da corrupção, ela resulta muito também da prática de agentes públicos. Eu penso que tudo depende do volume de informação que chega à mídia. A mídia não faz mais, porque devido à complexidade das relações de mercado e governo, eu penso que a mídia não tem mais condições de fazer jornalismo investigativo e buscar as verdadeiras causas dos fenômenos. A complexidade. Eu diria que o conhecimento e a prática da administração pública evolui no sentido da especificação, mas distancia quem não convive com esse meio. E a mídia está nesse caso, está nessa qualificação. Pois bem, eu penso que todo o volume de informação que a mídia coloca à opinião pública vem através de agentes públicos, principalmente da polícia, quando se trata de inquérito policial, e do Congresso Nacional, quando se trata de CPI. E é com essa matéria que a mídia trabalha e trabalha a opinião pública. Daí, eu penso, esse desvio de foco. Nós sentamos em 17% e esquecemos de 83%. Não damos importância nisso. Pois bem, o senhor disse também que há 3 sistemas básicos aí de informatização que produz dados, informações, relatórios que possibilitaria a qualquer pessoa leiga traduzir e trabalhar essas informações no sentido de ter uma outra percepção da realidade e, principalmente, fazer outros encaminhamentos que não sejam meramente moral. Está mais para a religião do que para a política. Não é? Pois bem, que contribuição esse setor de governo que produz esses relatórios, essas informações, esses dados, poderia dar de modo transparente, institucional, que o que vaza pela polícia vem por baixo, vem pelo subterrâneo, e poderia vir por cima, claramente, e cair na mão da mídia e da opinião pública, no sentido de criar um ambiente favorável a um combate verdadeiro ao verdadeiro problema, ou seja, o grande problema. É essa a questão. E ao professor Trevas, se poderia tratar também dessa relação, desse por isso colocou a questão do governo e da burocracia, aonde que o governo contribui para que essa ineficiência também. Muito obrigado. Deixa eu aproveitar só para qualificar uma questão que eu falei aqui, até interrompi indelicadamente o professor Trevas. Eu acho que vai na direção dessa questão que você colocou, aquela hora que eu falei do sistema corruptocêntrico. Eu escrevi na minha dissertação, como uma forma de provocação a certa altura, que o sistema brasileiro, se vocês observarem, toda vez que a gente vai fazer uma lei, que a gente vai construir qualquer coisa, a primeira coisa que a gente pensa, mais do que em resolver o problema que a gente está tentando resolver com aquela legislação, é tentar combater a corrupção. Então, por exemplo, a lei de licitação. Lei de licitação não serve para comprar bem. A minha dissertação é uma dissertação específica em que eu estudei suprimentos. Eu comparei o sistema privado de compra, o sistema federal público norte-americano e o nosso, né?
Lei de licitação e comprar bem não tem nada a ver. O que a lei de licitação faz é tentar, através da criação de um conjunto de ritos específicos, fazer com que as pessoas comprem de forma transparente, talvez para tentar garantir uma certa para intimidar as pessoas a eventualmente roubarem. Mas isso não é... Né? Mesmo que você compre alguma coisa, você sabe que tem um conhecimento básico que se a gente diz assim que na administração pública você precisa cumprir a lei, na administração privada não tem lei nenhuma para comprar. Então, basicamente, para formar um comprador, você não precisa formar, né? Você laça qualquer um na rua e bota ele para comprar numa empresa como a Vale do Rio Doce ou qualquer outra. Isso não é verdade. Tem um conjunto enorme, gigantesco de conhecimento para o sujeito adquirir para ele se tornar comprador. Né? Então, assim, às vezes eu tenho a impressão que nós confundimos essas coisas completamente, colocamos a corrupção como elemento central a ser combatido, né? E por isso eu brinco e digo assim, o nosso sistema é um sistema corruptocêntrico. Vocês lembram quando Marx escreve o Capital, que ele fala que o sistema capitalista necessita de uma infraestrutura, mas que ele tem, a partir dos usos, costumes da legislação, forma-se uma superestrutura que povoa a mente das pessoas? Então, a superestrutura que povoa a mente da sociedade brasileira é a do combate à corrupção. Então, assim, tudo que nós montamos, todos os sistemas que nós montamos, tem como elemento básico combater a corrupção antes do que resolver os problemas que a gente precisa resolver. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, que o problema da corrupção é um problema... digamos assim, você não acabou com o estupro, porque você dá uma pena de 15, 20 ou 30 anos. Você não acabou com o homicídio, porque você diz que vai ficar 30 anos na cadeia. Não é assim que você acaba com as coisas. Né? Isso é elemento fundamental para coibir, mas isso não acaba. Então, quando você vira para a sociedade e diz que o nosso objetivo é acabar com a corrupção, então já está liquidado. Nós não vamos acabar com a corrupção, nós vamos gerar uma frustração nas pessoas, porque, lamentavelmente, isso a gente consegue colocar sob controle. A gente não elimina. Ineficiente a gente também não elimina, a gente bota sob controle. O problema é que nós só estamos focados numa questão. Então nós precisamos parar de ser monotemáticos e lembrar essas questões todas. Por isso é que eu disse que o nosso sistema, de forma provocativa, é corruptocêntrico. Não é que eu estou dizendo assim, vamos abandonar a discussão sobre corrupção. Não é isso. É dizer assim, vamos trazer para a luz, junto com a discussão de corrupção, a discussão da ineficiência. E aí, quero só fazer uma diferenciação no discurso meu e do professor Trevas, que eu acho que eles são complementares, porque eu acho que eu também quero me associar ao Trevas no agradecimento. É muito legal participar de um debate desse, porque eu sou mais novo, tenho uma mente mais obtusa, eu acabei me focando mais sobre as questões de caráter operacional. O professor Trevas tem muito mais vivência do que eu e muito mais substância do ponto de vista intelectual, conseguiu contextualizar a questão de uma forma mais geral. Eu acho que as duas questões se complementam de uma forma, porque eu tenho uma visão muito operacional das questões e fico muito apavorado quando eu vejo o seguinte: um grande problema que eu enfrentei como subsecretário é a total desvalorização e desqualificação da função administrativa operacional. Todo mundo só quer discutir política pública. Vamos discutir política. Ou seja, aquela diferenciação que vocês sabem quem criou de área fim e área meio foi catastrófica do ponto de vista moral do servidor público. Porque o servidor público, que é o cara que opera a política pública, é o gostosão, é o cara que vai resolver os problemas do país. Só que tem um negócio, aquele caboclo que carrega o piano, que vai lá e faz o termo de referência, projeto básico, não sei o quê, se esse cara não operar, não tem fim, entendeu? Não tem resultado final. Você pode pensar um hospital como solução de um determinado problema, não sei o quê, mas alguém vai ter que fazer o projeto de engenharia, alguém vai ter que fazer o termo de referência, o projeto básico, conduzir o processo licitatório, e alguém vai ter que meter a caneta naquele negócio. Depois alguém vai ter que fiscalizar a obra para ver se a obra vai ser realizada. Esse cara não é um cara de política pública, mas esse cara precisa ser valorizado. Esses caras todos precisam ser valorizados. Então, quando você diz que o pessoal da área fim que é a moçada do ciclo de gestão, que são as grandes carreiras do Estado, aí você diz, esses é que vão resolver o problema. E aí você olha para a moçada que carrega o piano e diz, não, essa moçada aí, né, qualquer um, é qualquer um. Não é qualquer um. E nós estamos chegando no limite da capacidade operacional do Estado. O Estado está se esfarelando.
Eu fui expor do Ministério do Planejamento de 2004 a 2005. Fiz várias outras coisas, saí para fazer minha dissertação e voltei agora em janeiro de 2011, como expor do Ministério da Fazenda. E estávamos ladeira abaixo. Não dá, a gente precisa parar e fazer uma discussão séria sobre gestão operacional do Estado brasileiro, né? E isso não tem como fazer se a gente não enxergar que isso é importante, que essas questões precisam ser postas no primeiro plano.